Boa tarde, Lauro. Boa tarde, André. A gente vai conversar aqui sobre os instrumentos de soft law e sua utilidade na condução e organização dos procedimentos arbitrais. Aí eu queria começar perguntando para você se você acha relevante distinguir entre os instrumentos de soft law de direito material e de direito processual. Sim, André, eu acho que essa distinção é de fundamental relevância na medida que, em relação às regras de soft law de direito material, a margem de liberdade dos árbitros é bem mais limitada pela autonomia da vontade das partes e pela própria visão restritiva do iura novit curia, do que a utilização de regras de soft law procedimentais. Nós temos nas leis nacionais, de uma maneira geral, a começar pela lei modelo da Uncitral, na nossa lei brasileira, artigo 21, uma margem de liberdade muito ampla que é dada aos árbitros para regularem o procedimento. E normalmente não é algo que as próprias partes regulem com detalhe na sua cláusula compromissória ou mesmo no termo de arbitragem. Por outro lado, os regulamentos de arbitragem, as regras de arbitragem institucionais também são, muitas vezes, deixam de propósito, não é, um espaço de liberdade grande para o tribunal arbitral para que ele, à luz das circunstâncias de cada caso concreto, possa especificamente organizar o procedimento, não é, para aquela disputa em particular. De sorte que, em relação ao soft law, em conclusão, se eu posso dizer assim, a margem de atuação, a margem de liberdade dos árbitros em matéria procedimental é muito mais ampla, a meu ver, do que no que tange ao direito aplicável ao mérito da disputa. Entendi. E a sua principal atuação é como árbitro, né? Correto. Você tem visto utilidade, então, nesses instrumentos de soft law processual para disciplinar a condução e organização do procedimento, desse procedimento tão pouco regulado por regulamentos, leis nacionais e pelo próprio contrato das partes? André, sim. Tenho, na minha prática como árbitro, tenho me valido e tenho visto uma grande utilidade nesses instrumentos de soft law. Eu acho, inclusive, que eles têm uma característica interessante, que é a sua universalidade. Como você sabe, a ordem jurídica arbitral é uma ordem jurídica desterritorializada, globalizada, em que as informações circulam de modo informal. Então, aquilo que hoje é novidade nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer centro de arbitragem, rapidamente é transmitido para outros centros de arbitragem e é absorvido, adaptado, ajustado, o que seja. De modo que a gente repara que não há muita diferença entre a arbitragem que se pratica aqui no Brasil daquela que se pratica na França, na Itália, na Alemanha, enfim, sobretudo se tratar de arbitragem internacional. De outro lado, os instrumentos de soft law, as diretrizes, as práticas, enfim, que são desenvolvidas com o propósito de servirem a uma arbitragem internacional, em muitos casos, ou na maioria deles talvez, servem igualmente a arbitragens domésticas. Então, com pequenas adaptações, você pode perfeitamente utilizar instrumentos que são muitas vezes divulgados pela CCI, pela LCAA, ou enfim, por outros centros internacionais de arbitragem, em arbitragens domésticas e com muito sucesso.